Vou falar um pouquinho sobre habilidades médicas 7, a matéria de choque. Choque, fisiopatologia da dor aguda e crônica. Começando pela fisiopatologia da dor aguda e crônica, a gente tem que primeiro definir o que é dor. Então, a dor pode ser definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ao dano tecidual real ou potencial. E depois que a gente já faz essa definição de dor, a gente pode classificar ela em três tipos: aguda, crônica e maligna. A aguda ela tem característica de início súbito, ela está geralmente associada a algum tipo de lesão e ela tem uma duração de até 6 meses. A crônica ela tem um caráter ser constante ou intermitente, ela geralmente tem uma etiologia indefinida e a sua duração é maior que 6 meses. Já a maligna, ela já está relacionado a hiperplasias. A gente tem o sistema sensorial, que ele é responsável aí, é, por todo o processo de dor e levar estímulos, receber estímulos. Então ele tem como função proteção, manutenção da homeostasia. Essa proteção ela está diretamente ligada à questão de você tirar a mão, por exemplo, quando está numa panela quente. Isso tudo é forma de proteção. E manutenção da homeostasia, que também serve do mesmo caráter. É te informar quando você deve, por exemplo, tomar um copo d'água ou ir ao banheiro. Então ela tem essa função de manutenção da homeostasia. Como é que é feito essa proteção, essa manutenção? A gente tem alguns parâmetros que é a detecção, localização, identificação dos processos que causam a lesão tecidual. Então, tudo isso vai levar esse sistema sensorial a fazer uma proteção e uma manutenção da homeostasia. A gente tem dois tipos de reação, a física e a emocional. Em relação à física, é realmente a dor de fato. A gente sente a questão da dor, é o corte. Já a reação emocional é tudo aquilo que a gente já cria em torno daquela reação física. Então a gente tem que só deixar bem distinto que a gente tem duas reações, tanto a física quanto a emocional. E a gente vai ver lá pra frente que a gente vai ter algumas dores que juntam os dois. Ela é mais emocional e ela é transformada em reação física. Para fazer todo esse sistema sensorial, a gente tem que falar um pouquinho sobre a composição do nervo periférico. A gente tem três partes do nervo periférico que vai fazer esse sistema sensorial, que são as aferentes sensoriais primários, neurônios motores e a última que é os neurônios pós-ganglionares simpáticos. Dentro das aferentes sensoriais primários, que é a parte mais importante para falar sobre dor, a gente vai ter três tipos de fibras, que é a beta, a delta e a C. A beta, ela tem um diâmetro grande, ela é mielinizada e ela já geralmente está relacionada ao tato. A delta, ela tem diâmetro pequeno, ela é mielinizada também e ela vai levar aos estímulos de dor. A C, ela é pequena, tem um diâmetro pequeno, ela não é mielinizada e ela também fala do caráter de dor. Só que essa dor é psicológica, é você lembrar da dor. Por exemplo, eu bati de carro, na hora que você vê que uma pessoa vai bater de carro, você tem aquela sensação ruim de dor. Então isso quem faz é a fibra C. É como se fosse uma lembrança da dor que você teve. E como é que é feita essa ligação? Desde, por exemplo, da ponta do dedo até o cérebro. Então, o primeiro é pela medula, que ela vai passar pela raiz posterior, vai para os neurônios medulares, vai ter um estímulo cerebral, e aí esse estímulo cerebral vai fazer a liberação de neurotransmissores, e aí esses neurotransmissores vai gerar um impulso doloroso. Sensibilização. A gente tem dois tipos de sensibilização, tanto a periférica e quanto a central. Essa sensibilização periférica geralmente é de dor,
é a parte inicial que foi falada aqui para vocês sobre medula, neurônios medulares, estímulo cerebral, enquanto a central ela já vai diretamente aí no estímulo cerebral e a liberação de neurotransmissores e o impulso doloroso. A dor neuropática ela tem um caráter incomum, como foi dito anterior para vocês, a gente tem a reação física e emocional. A neuropática ela já vem como uma reação emocional e ela se torna uma reação física. Então, por isso que esse caráter dela é bem comum e de difícil tratamento. A síndrome dolorosa complexa regional existem 3 tipos, a tipo 1, 2 leve e a 2 intensa. O que caracteriza cada um deles é só o grau de intensidade. A tipo 1, vamos dizer assim, é bem fraca. A 2, ela já é um pouco persistente, porém de caráter leve. A 2, intensa, ela tem um caráter muito mais, vamos dizer assim, crônico do que a tipo 2 leve. Dentro de dor, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Primeiramente, a gente vai falar sobre a dor torácica. Ela é a causa mais comum dos atendimentos de emergência. Ela tem caráter desafiador, porque a gente vai ver que ela não tem uma localização muito precisa. Ela possui várias causas, então isso também define que ela é de caráter desafiador. E deve ser feita toda vez uma avaliação inicial e rastreamento. Dentro dessa dor torácica, a gente tem algumas características que determinam cada categoria. Por exemplo, é como se fosse essa dor torácica ser subdividida. A gente pode dividir ela em isquemia miocárdica, outras causas cardiopulmonares e causas não cardiopulmonares. Lembrar que a eletrocardiografia ela é crucial na avaliação da dor torácica não traumática, ou seja, se a dor for de caráter não traumático, o padrão ouro para a gente fazer essa avaliação dessa dor torácica é a eletrocardiografia. Recomenda-se também a realização dessa eletrocardiografia seriada, né? Ou seja, a cada 30 a 60 minutos, durante a avaliação de emergência ante a suspeita de SCA. Falando um pouquinho agora sobre dor abdominal, a gente vai falar que necessita de um discernimento quando aguda. Tem sinais e sintomas que podem ser sutis e a gente tem que tentar controlar muito a condução clínica com a condução urgente. Para fazer isso, a gente tem que fazer uma boa anamnese e exame físico e a gente tem que saber que a etiologia ela é diversa. Um dos que mais comuns aparece, que é a apendicite aguda, ou uma causa inespecífica, ou causa urológica, ou causa por obstrução intestinal. E aí, depois dessa dor abdominal, a gente vai falar um pouquinho sobre a cefaleia. A cefaleia ela pode ser classificada em primária e secundária. A primária ela tem caráter incapacitante e ela vai reduzir aí a qualidade de vida. E a secundária ela vai estar relacionada a distúrbios exógenos. Falando um pouquinho mais agora da cefaleia primária, as principais estruturas geradoras de dor na cefaleia primária é o couro cabeludo, artéria meníngea média, seios durais, foice do cérebro e os segmentos proximais das grandes artérias da pia mater. Quais são as principais estruturas envolvidas na dor secundária? Não, na dor primária ainda. Grandes vasos intracranianos, a dura mater, terminais periféricos do nervo trigêmeo, tálamo ventroposteromedial, o córtex, hipotálamo e o tronco cerebral. Quando a gente suspeita de um distúrbio grave na cefaleia primária? Quando ela tem um início recente, que geralmente é a primeira vez que você tem essa dor aguda, essa cefaleia aguda. Quando o paciente te fala que é a pior dor que ele já sentiu. Quando ele tem vômitos antecedentes, uma piora subaguda também desse quadro. Essa dor ela vai perturbar o sono do paciente.
Após 55 anos, é um ponto de atenção também, e quando está relacionado com febre. A cefaleia secundária, ela está ligada geralmente a meningite, hemorragia intracraniana, tumor cerebral, arterite temporal e glaucoma. Geralmente são causas, podem ter causas agudas, mas geralmente são causas mais crônicas. Dorsalgia, também que é um tipo de dor, a gente conhece ela como dor na coluna torácica ou na região dorsal. O que são as estruturas que estão diretamente relacionadas a essa dor? Que é o periósteo do corpo vertebral, a dura mater, facetas articulares, anel fibroso do disco intervertebral, veias e artérias epidurais, ligamento longitudinal. Quais são as principais causas dessa dorsalgia? Doença discal lombar, doença degenerativa da coluna, infecção, neoplasias, traumatismo e doença metabólica. Efeitos da dor aguda. O que quando você tem a dor aguda pode desencadear? Resposta neuroendócrina ao estresse, desconforto respiratório, fadiga aumentada, mobilidade diminuída, recuperação mais lenta em idosos e imunocomprometidos. Já os efeitos da dor crônica, a gente vai falar um pouquinho sobre a supressão da função imune, maior risco de tumores, aumento na incapacidade, desenvolvimento de depressão, problemas familiares e sociais. Quais são as respostas fisiológicas da dor? Então, tanto a dor aguda quanto a crônica pode levar a quadros de taquicardia, hipertensão, taquipneia, palidez, sudorese, midríase, hipervigilância e o tônus muscular vai estar aumentado. Como é que a gente faz a avaliação tanto da dor aguda e da dor crônica? A gente tem algumas escalas que são visuais, numéricas, a escala de faces e a escala de situações de incapacidade. As escalas visuais, a gente vai olhar numa tabelinha, que a gente vai olhar onde está falando sobre dor fraca, média, forte ou sem nenhuma dor. As numéricas a gente vai, geralmente a mais utilizada, que a gente fala numa escala de 1 a 10. A de faces apresenta todas as carinhas, tipo uma carinha feliz até uma carinha sentindo muito dor. E as situações de incapacidade, geralmente quando o paciente não tem essa capacidade de avaliar a sua própria dor. Quais são as metas para o tratamento da dor? A gente vai ter que, sempre para fazer qualquer tipo de tratamento dessa dor, a gente vai ter que avaliar a intensidade, os efeitos danosos e a duração. Então, qualquer intervenção se torna melhor quando iniciada antes que ocorra a sensibilização pela dor, sendo o sucesso máximo, em geral, atingido quando diversas intervenções são aplicadas ao mesmo tempo. Então, como é que a gente faz o tratamento dessa dor? A gente pode usar o ácido acetil salicílico, que é o AAS, paracetamol e anti-inflamatórios não esteroides, que é o AINS. Trouxe para vocês uma tabela aqui com alguns fármacos para alívio da dor, né? E aí a gente tem vários medicamentos, várias doses, qual que é o intervalo de cada medicamento e geralmente onde que pode ser empregado esses medicamentos. Por exemplo, paracetamol. A gente vai utilizar uma dose de 650 miligramas via oral a cada 4 horas e ele geralmente tem raros efeitos colaterais. E aí a gente vai vendo, a gente tem aí um total de 2, 4, 6, 8, 9 medicamentos que a gente pode utilizar aí para o alívio da dor. Cada um respeitando também aí suas contraindicações e tudo mais. Quais são os efeitos adversos desses medicamentos de forma geral? Ele pode causar uma depressão respiratória, náuseas, vômitos, constipação, comprometimento cognitivo, sedação, vertigem, tontura, hipotensão, síncope, prurido, miose, sudorese, retenção urinária. Quando que a gente utiliza em caso de urgência e emergência? Quando a sedação
e dor constante. Então, quando a gente precisa fazer uma sedação ou quando o paciente está com uma dor constante, isso aí, cada caso a gente tem que avaliar de forma separada e específica. A gente tem que aguardar o paciente pedir o medicamento, então a gente não simplesmente não pode ficar toda hora já colocando medicamento para esse paciente. Quando tem um nível sérico lento ou quando a gente vai utilizar esses medicamentos como uma condução preventiva. Analgesia controlada pelo paciente. Como é que vai ser feito? A gente vai usar quando tem um controle da dor pós-operatória. Tem que ser feito em um ambiente controlado, ou seja, acompanhado por profissionais da saúde. Quando esse paciente está com dores agudas e crônicas, e ele deve ser feito através de uma bomba de infusão. A gente tem aí 6 bombas de infusão que foram descritas, que é a bomba de infusão de forma endovenosa, intramuscular, subcutâneo, intraespinhal e epidural, transdérmica e transmucosa. Atividades não farmacológicas que podem também levar a uma melhora tanto da dor aguda quanto a crônica. São as massagens, terapias térmicas, estimulação elétrica transcutânea, relaxamento, ou seja, técnicas de relaxamento, hipnose e musicoterapia. Falando agora de um segundo capítulo, a gente vai passar agora para a terapia intensiva. A terapia intensiva a gente já começa diferenciando entre CTI e UTI. CTI a gente vai falar que é o Centro de Terapia Intensiva. Ela normalmente absorve casos de pacientes graves que necessitam de acompanhamento e monitoramento 24 horas ao dia. Isso todos os dias. Já a UTI é a Unidade de Terapia Intensiva. Ela é restrita a áreas específicas, pode estar contida dentro do CTI. Ela é um local para tratamento de pacientes graves em conformidade com sua etiologia específicas, como UTI cardiológica, UTI renal, UTI neonatal, UTI traumatológica e diante. Ou seja, a CTI ela está todos os pacientes juntos no mesmo lugar, sendo acompanhados por todos os tipos de profissionais. Já a UTI, a gente já fala que cada um é separado, cada leito é separado para um tipo de UTI, cardiológica, renal, neonatal e assim por diante. Quais são as informações mínimas que a gente tem que ter numa UTI? É a identificação do paciente, a lista de problemas desse paciente, quais foram os eventos significantes nas últimas 24 horas, como é que está o quadro neurológico, cardiovascular, respiratório, gastrointestinal, metabólico, endócrino e renal, hemato-infeccioso, nutricional, psicossocial e quais são os dispositivos que esse paciente está fazendo uso. Quais são as avaliações diárias obrigatórias que devem ser feitas com cada paciente? Olhar a sedação, olhar se está tendo úlcera, suspensão da cabeceira, se está no nível certo da elevação dessa cabeceira, olhar períneo, olhar se não tem escara, infecção de catéter, TVP, alimentação, pressão de vias aéreas, analgesia, retirar do leito, ou seja, você sempre tem que tentar retirar esse paciente do leito, fazer ele deambular, antimicrobiano, como é que tá, fazer uma oftalmoproteção, olhar se o balonete, como é que está esse balonete, se está insuflado, se não está insuflado, se está insuflado da maneira correta. Tentar todas as vezes fazer uma extubação, ou seja, sempre que possível extubar o paciente e olhar a questão metabólica também desse paciente. Quais são os índices que a gente leva em consideração para prognósticos? É o APACHE 2, o SOFA, o TIS-28. Deve sempre ser avaliado também a escala de coma de Glasgow, para a gente ver como é que está essa resposta neurológica desse paciente diante dessa UTI. Então, geralmente, a gente utiliza a escala de coma de Glasgow, é a mais utilizada, a gente tanto faz ela tanto no atendimento pré-hospitalar quanto no pós-hospitalar, né? Dentro do hospital também. Mas a gente também tem outras 2 escalas, que é a de Haas e a de Ramsay. A Haas, ele vai avaliar de mais 4 até menos 5.
onde que a gente, o zero pra gente é o padrão. O mais 4 ele vai estar muito eufórico, violento, ele pode causar até mesmo perigo para a equipe que está ali. E o menos 5 é o coma. Ele é sem resposta ao estímulo verbal ou físico. Já o Ramsay, a gente vai classificar ele de 1 a 6, onde que esse, para nós, o 2 é o critério bom, vamos dizer assim. O 1 é o paciente ansioso, agitado, impaciente ou ambos. E o 6 é o paciente que não responde aos mesmos estímulos do item 4 ou 5. Tá? Então, esse Ramsay geralmente não é usado, ele caiu em desuso. A gente utiliza muito mais a escala de Haas e a escala de Glasgow. Falando agora um pouquinho de choque na terapia intensiva. Ela é uma síndrome clínica de hipoperfusão aguda, onde que tem como característica aí os distúrbios celulares graves, a hipóxia tecidual, a disfunção de múltiplos órgãos e pode levar também à morte. A gente tem, antes de entrar propriamente em choque, a gente tem que relembrar alguns conceitos. Primeiro conceito que a gente vai relembrar aí é a hematose. O que é a hematose? É a oferta adequada e constante. E aí, dentro dessa oferta adequada e constante, a gente vai ter algumas variáveis. As variáveis respiratórias e as variáveis hemodinâmicas. Dentro das variáveis respiratórias, a gente vai olhar principalmente a questão da oferta do oxigênio. E nas hemodinâmicas, a gente vai olhar a pressão arterial, a gente vai olhar a pressão venosa central, a pressão artério-pulmonar, a pressão artério-pulmonar ocluída e também o débito cardíaco. Quando a gente fala de oferta de oxigênio, a gente tem que ter em consciência todo o caminho que esse oxigênio percorre o corpo. Desde o momento que você faz a inspiração, né, até a chegada do oxigênio nos tecidos. Todo aquele processo de ligar o oxigênio na hemoglobina e chegar até fazer a troca gasosa nos tecidos periféricos, retirar o CO2, levar para os pulmões, fazer a expiração e assim por diante. Quando a gente também fala dessa oferta, a gente tem que ter em mente que a relação de oferta e o consumo de oxigênio é muito complicado mensurar. E geralmente você utiliza a fórmula de Henderson-Hasselbalch e ele tem um padrão que ele tem que dar menor do que 7,32 entre 24 e 48 horas de internação. E isso indica um maior risco de disfunção orgânica e mortalidade. Ou seja, para nós, o padrão o padrão máximo que a gente pode aceitar é 7,32. Tudo que tiver abaixo disso pode levar esse paciente a um risco de disfunção orgânica e a mortalidade. Um dos cálculos que a gente faz aí para tentar olhar essa fórmula de uma forma mais fácil é o cálculo da solução de tampão. Quais são os critérios, o que a gente utiliza aí como padrões dentro da terapia intensiva? A gente vai avaliar que a PA a gente vai utilizar como normal de 100 a 130, né? E 60 a 90. Ou seja, a gente pode variar aí de 60 até 100 e de 90 a 130. Então, todos seguindo o parâmetro aí. A pressão venosa central ela vai ser avaliada de 0 até 6 milímetros de Hg. A pressão artério-pulmonar de 15 até 25 na pressão arterial sistólica e de 6 até 12 na pressão arterial diastólica. A pressão arterial pulmonar ocluída, a gente tem como parâmetro normal de 5 até 12 milímetros de Hg. E o débito cardíaco a gente sempre vai calcular através do volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Chegamos na parte mais complicada e um pouco mais receosa por todos, que é a terapia intensiva quando a gente fala sobre choque.
A gente vai colocar aí que a gente tem 5 tipos de choque, sendo ele hipovolêmico, obstrutivo, cardiogênico, neurogênico e séptico. Só que a gente vai falar basicamente de 4, que é o hipovolêmico, obstrutivo, cardiogênico e neurogênico. Essa é uma tabelinha aí para a gente avaliar um pouco como é que funciona de forma ampla toda essa questão do choque. Começando por hipovolêmico. Quando a gente fala que é a questão da hipovolemia, ou seja, tem pouco volume sanguíneo percorrendo o corpo, a gente sabe que a nossa pressão venosa central ela vai estar baixa, ela vai estar diminuída, né? Ela vai estar lá embaixo, porque não está chegando o sangue no coração, então consequentemente não está tendo um retorno venoso, tá? Quando aí a gente fala também que o débito cardíaco está baixo, por quê? A gente diminuiu a quantidade de volume, ou seja, o volume sistólico diminuiu, e aí, consequentemente, a gente vai ter um número de débito cardíaco menor. Já no obstrutivo, o único baixo que a gente tem é do débito cardíaco, por quê? Vai ter uma obstrução, vai ter como se fosse uma trombose, por exemplo, obstruindo a saída, vamos dizer assim, do sangue do coração. Isso vai fazer que a pressão venosa central possa estar variável, ou seja, ela pode tanto estar baixa quanto pode estar de jeito normal, porque depende do tamanho da obstrução. Essa obstrução ela pode ser parcial, ela pode ser total, então tudo isso vai variar de acordo com o tamanho da obstrução. Da mesma forma também a pressão arteriopulmonar ocluída, que também vai estar da mesma forma. O cardiogênico também vai ter aí variável, porque depende do comprometimento da válvula, né? Então, ou seja, se ele sofreu um infarto agudo do miocárdio, se foi de 10%, de 50%, então por isso que a gente fala que é variável. E o neurogênico, tudo vai estar diminuído, porque basicamente vai estar afetando aí o nosso sistema nervoso central. Então, com isso, a gente acaba reduzindo todos os tipos de pressões e débitos cardíacos que a gente pode ter. O primeiro que a gente vai falar é sobre o choque hipovolêmico. Ele pode ser classificado em hemorrágico e não hemorrágico, sendo que no hemorrágico a gente vai estar relacionado geralmente com hemorragias, traumas, fraturas, tudo que a gente consegue perceber que está ali tendo extravasamento de sangue para fora do seu meio. E o não hemorrágico a gente vai estar caracterizando pela diarreia, vômitos, colites, ascite, queimaduras, ou seja, a perda de líquido para o meio externo de uma forma, vamos dizer assim, não fisiológica, sem extravasamento, sem ruptura de vaso e tudo mais. A gente pode classificar esse choque hipovolêmico em 4 classes. A classe 1 é quando tem uma perda do volume menor que 750 ml. A classe 2, de 750 a 1.500 ml. Classe 3, de 1.500 a 2.000. E a classe 4, acima de 2.000 ml. A gente sabe que classe 1 e classe 2, a gente consegue reverter essa reposição volêmica através de cristalóides, tá? E já classe 3 e 4 a gente já tem que entrar com sangue também, reposição de sangue juntamente com cristalóide. Qual que é a fisiopatologia do choque hipovolêmico? Vai ter um volume sanguíneo diminuído, isso vai levar a que tenha o retorno venoso também diminuído, provocando que o volume sistólico também vai ser diminuído, deixando o débito cardíaco também diminuído, e aí por fim a gente vai ter uma perfusão tissular diminuída. No choque cardiogênico, a gente vai ter como causa taquiarritmias, bradiarritmias, falência da bomba cardíaca, infarto agudo do miocárdio, miocardiopatias, disfunção valvar aguda ou ruptura de ruptura da parede da parede do coração, intraventricular ou intraventricular.
Qual que é o quadro clínico do paciente que está em choque cardiogênico? Ele vai estar hipotenso, ele vai ter uma congestão pulmonar, dispneia, oligúria, confusão mental. A gente tem que fazer uma monitoração invasiva nesse paciente. A gente tem que dar um suporte ventilatório, fazer uma reperfusão miocárdica, se possível, e geralmente a gente utiliza drogas vasoativas, que é a norepinefrina, dopamina e milrinone se refratariedade. E como a professora falou, não é aceito que esse paciente sinta dor dentro de uma UTI. E quando precisa utilizar algum tipo de sedativo, a gente geralmente utiliza o fentanil e o midazolam, salvo as suas doses. Então, a norepinefrina a gente vai utilizar de 2 a 20 microgramas por minuto, a dopamina de 5 a 20 microgramas por quilo por minuto, a milrinone de 0,5 a 0,75 microgramas por quilo por minuto, fentanil de 1 a 2 microgramas por quilo por minuto e o midazolam 0,1 a 0,5 microgramas por quilo por minuto. Qual que é a fisiopatologia do choque cardiogênico? A gente sempre vai ter um fator etiológico, no caso aí foi escolhido o infarto agudo do miocárdio. O que no infarto agudo do miocárdio vai acontecer? A gente vai ter uma necrose ou uma isquemia do miocárdio. Essa necrose, essa isquemia vai levar a uma hipotensão. Essa hipotensão vai ter uma diminuição da perfusão tissular e também uma diminuição do débito cardíaco. E com isso vai levar a um comprometimento de diversos órgãos. Lembrando que os órgãos essenciais são cérebro, coração, pulmão e rins, tá? Então são os órgãos alvos que a gente sempre tem que deixar e tomar todo o cuidado possível com esses órgãos. Choque obstrutivo, como eu é dito, tem uma obstrução. As causas mais comuns são pneumotórax hipertensivo ou algum doença pericárdica, tamponamento cardíaco, coarctação da aorta e embolia pulmonar. Geralmente o quadro clínico desse paciente ele vai apresentar hipotensão, sudorese, taquicardia, taquipneia, oligúria e confusão mental. Como vocês podem ver, o quadro clínico do obstrutivo com o quadro clínico também do cardiogênico, ele é bem parecido. Que é geralmente quando o cardiogênico obstrutivo a gente pode fazer? Geralmente uma pericardiocentese, para a gente fazer essa drenagem de líquido, né? Então a gente vai fazer aí no miocárdio, vai tentar retirar o líquido para que esse coração possa voltar a bombear de forma maneira. E as causas reversíveis para a gente fazer o choque é os 5Hs e os 5Ts. Onde que um deles a gente vai estar vendo aí que é o tamponamento, trombose cardíaca, que é o IAM, e a trombose pulmonar, tá? E então falando dos 5Hs e 5Ts, então as causas reversíveis são hipóxia, hipovolemia, acidose, que é o H+, hipo ou hipercalemia, hipotermia, TEP, tamponamento, trombose cardíaca, trombose pulmonar e toxinas. Então, são causas reversíveis do choque. O choque distributivo ele vai ser classificado em dois, que é o choque neurogênico. Ele geralmente está relacionado com trauma com lesão medular alta, geralmente em torno de C5. E ele também está relacionado com hipotensão sem taquicardia reflexa, ou seja, quando o coração aí não consegue fazer o papel de reflexo para essa hipotensão. Qual que é o tratamento que a gente vai fazer nesse choque neurogênico? Reposição volêmica, vasopressores e cronotrópicos. Já no choque anafilático, dentro de choque distributivo, a gente vai ter uma reação inflamatória exacerbada. Ela tem que atingir 2 ou mais sistemas. Ela vai ter uma liberação maciça de histamina e o tratamento a gente geralmente faz com adrenalina intramuscular, vasopressores e corticoides. Dentro do choque anafilático a gente vai ver por exemplo, alergias,
a tais medicamentos ou animais ou algo do tipo. Então, dá muito bem para a gente diferenciar tanto o neurogênico quanto o anafilático.